sou Jade Tagino e esse é o programa DH para você. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de Eugênio Medeiros no varejo supermercadista. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a história de Eugênio Medeiros. Seu Eugênio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente teve uma oportunidade, de gravar, infelizmente não deu certo. E agora o senhor está de volta aqui, eu estou muito feliz com a sua participação, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Esperamos contribuir aqui com o programa, e levar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Seu Eugênio, o senhor tem 46 anos no varejo supermercadista, A Rede Mais iniciou em 1997 a associação, RN Super, e só em 2001 que a gente oficializou com a Rede Mais. Então eu acredito que a sua história começa bem antes da rede. Então fala um pouquinho sobre o seu início, a sua trajetória. Eu acho que nunca imaginei que seria da área de supermercados, Foi meio que por acaso, comecei a trabalhar numa empresa que nem existe mais, em outubro de 1976, E tive a oportunidade de passar em vários setores do supermercado, nessa empresa. E aí o processo foi caminhando, eu ocupei várias áreas, área de administração do escritório, área de compras de hortifruti, depois fui promovido a subgerente numa filial que havia lá em Ceará-Mirim, que hoje inclusive é uma loja da Rede Mais. Depois fui promovido a gerente de loja, depois fui supervisor dessa empresa e aí a empresa foi vendida para o Grupo Pão de Açúcar. Esse tempo foram 8 anos nessa empresa. E quando o Pão de Açúcar chegou, me convidou para assumir a gerência comercial na época. E lá no Pão de Açúcar eu fiquei 6 anos, então aí já foram 14 anos de atividades. Depois recebi um convite, fui para o Nordestão, trabalhei 6 anos no Nordestão como gestor comercial também da empresa. Depois tive uma experiência rápida de 1 ano como diretor de uma empresa chamada Superete Queiroz, que também não existe mais. Passado esse momento, eu montei minha própria loja, que fez parte da Rede Mais como associada. Fiquei 20 anos com essa loja e nos últimos quase 5 anos estou à frente da diretoria executiva da Rede. E aí isso realmente totalizam 46 anos de experiência e de muitos conhecimentos, muito aprendizado, Até hoje a gente aprende e a gente nunca sabe tudo. E hoje eu diria que tenho o privilégio, de utilizar essa experiência vivida e de tentar passar para os nossos pares, associados da rede, todos os colaboradores, esse aprendizado no sentido de ajudá-los a caminhar no meio desse turbilhão de novidades e de mudanças que é bem peculiar do setor supermercadista. Seu Eugênio, eu descobri na entrevista com o Jorge Luiz que a ideia da associação aconteceu na Surne, nas reuniões da Surne. O senhor participou desse processo ou o senhor entrou depois na associação? Participei, embora timidamente, porque é interessante por que nasceu na Surne? Porque o presidente da Surne da época era um pequeno supermercadista e ele entendeu a importância de juntar os pequenos no sentido de criar esse bloco, digamos assim. Um amigo, Nelson Matos, até hoje tenho uma profunda admiração por ele, não está mais na área de supermercados, mas ele teve essa ideia de ser o acolhedor, E aí eu tive uma participação ainda muito pequena, nesse momento eu estava iniciando a atividade da minha empresa, e aí alguns 2 anos depois, quando a Rede Mais pensou em criar a bandeira Rede Mais, até porque nesses primeiros 2 anos o processo era um processo embrionário de entender, era muito rudimentar o processo, Na verdade, esse início foi um início focado em comprar, A única coisa que estava na cabeça daqueles associados era: precisamos comprar juntos para sermos mais competitivos. Não se imaginava que isso ia perpassar tantos outros setores, tantos outros departamentos. E aí eu fui convidado e aí entrei justamente nesse processo onde estava se consolidando a RN Super, que era a empresa original, com a criação da bandeira Rede Mais. Então de lá para cá, esses 22 anos, a gente veio participando, tive 20 anos à frente como lojista e estou
Na verdade, são 22 anos de um bloco, de um período, mas são 25 anos ao todo, desde o início da RN Super até o momento atual. Então, esses últimos quase 5 eu estou lá na gestão. Entendi. Então, o senhor entrou na associação em 1999? 99. Em 99. Ok. Foi fácil essa sua entrada na Rede Mais, já que o grupo já estava formado? Eu não diria que foi fácil nem difícil, né? Havia um interesse da Rede Mais, dos atuais associados, que eu participasse muito pela expertise, pela experiência que eu já tinha de ter vivenciado o Pão de Açúcar, de ter vivenciado especialmente o Nordestão. Mas, como vocês sabem até hoje, entrar na Rede Mais é algo muito difícil, né? Os associados que compõem a rede hoje são os mesmos da fundação. Mas houve esse entendimento que eu iria somar, que eu iria agregar, trazendo a minha experiência dessas empresas grandes, do Grupo Pão de Açúcar, que era enorme, e do próprio Nordestão, como a maior empresa aqui do estado. E aí eu entrei realmente na formação da rede, tanto que no dia que nós abrimos todas as lojas de forma igual, com a bandeira Rede Mais, eu estava lá. Então, assim, inclusive na convenção número 0, né? Porque eu diria número 0 porque foi no ano 0, mas a primeira convenção também. Então, assim, de lá para cá, houve uma sinergia muito grande, a gente atuou inicialmente muito dentro da área comercial, né, que era a área embrionária da rede, e também atuou na construção de todos esses pilares que hoje compõem a rede. O seu DH, que sempre foi muito valorizado, que inicialmente era terceirizado, a gente não tinha uma estrutura própria, e todas as áreas, administrativo e financeiro com Kalina, o marketing hoje que tem tido uma evolução até por essa dinâmica do digital, né? O TI, que é uma área que dá muito suporte, o próprio comercial, que ganhou muito mais força com o crescimento da rede, e agora, mais recentemente, a logística, que tem sido um setor que tem sido muito necessário e muito útil para expandir esse volume muito grande de produtos que a gente comercializa todos os dias. Sr. Gênio, eu te admiro muito enquanto profissional, eu acho o senhor muito resiliente, né, muito empático. E tem uma característica sua que eu admiro mais ainda, que é a sua forma de articular as situações. Né, nós lidamos ali com 8 associados, né, são 8 empresas, então existem interesses que o senhor precisa estar lidando, tem que ter jogo de cintura. Então, assim, a minha pergunta é: quais são os desafios, os principais desafios que o senhor vem enfrentando até hoje? Esse ponto, né, da articulação, ele realmente se faz muito necessário, né, dentro de um grupo que é heterogêneo. Nós somos muito unidos, né? O grupo está onde está hoje, atingindo as cifras aí de faturamento e de desenvolvimento, graças a esse comprometimento entre os associados. A gente nem chama de sócios, né? São associados. Mas a gente sabe que numa relação de 2 pessoas já é algo muito especial conseguir conviver com longevidade, em harmonia, imagine quando são 8. Até porque há uma diversidade de ideias, né? E que é necessária, inclusive, mas a gente tem muito esse papel da articulação, né? De muitas vezes escutar um, escutar outro. Quando a opinião é distinta, a gente tentar envolver gradativamente as outras opiniões para tentar chegar num consenso. Uma das coisas que na Rede Mais evoluiu muito dos últimos anos é que hoje a gente não vota. Hoje não se aprovam as decisões porque dos 8, 5 quiseram de um jeito, mas 3 não quiseram. Hoje a gente constrói uma ponte, onde a gente chega lá no final na decisão e certamente os 8 vão estar aprovando aquela determinada decisão. Muitas vezes não é aquilo que ele queria, mas a gente tenta mostrar com essa articulação, com esse processo de conversar, que o melhor vai ser aquilo. E graças a Deus tem sido assim, muito exitoso esse processo, e eu acho que o nosso papel hoje, além de absorver esses 6 pilares, que é uma coisa fantástica, são 6 áreas que dão suporte para o associado, essa estratégia, digamos assim, modo de conduzir, que é a conversa e aprovar grandes decisões que são extremamente importantes para o crescimento do grupo, mas de forma consensual. O senhor também enfrentou um grande desafio, porque antes a diretoria executiva da Rede Mais era com o Ricardo Sobral, e o senhor entrou para assumir, né, a gestão da rede. Seu Ricardo, ele realizava, né, um excelente trabalho na empresa, e o senhor veio para somar ainda mais e para oferecer o seu melhor. E o senhor tem feito isso, né? O senhor está sempre pensando à frente,
Um exemplo, essa questão do TI, o senhor está muito focado na questão da segurança da informação. Então, parabéns pelo trabalho que você vem realizando na Rede Mais. Nós a gerência, né, de cada departamento é muito feliz por ter um gestor que está ali sempre conduzindo, orientando, somando e acrescentando. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza na Rede Mais, tá, seu Eugênio? Eu diria que, usando até um jargão que é muito comum, né, quando a gente substitui um treinador muito ruim, que o time está perdendo, qualquer resultado, até o empate é bom, né? E quando a gente substitui alguém muito bom, o desafio é maior. Então, tenho uma profunda admiração por Ricardo, ele continua prestando serviço através de um dos grupos que compõem a rede, e eu tive esse grande desafio, substituí-lo, que é uma pessoa muito, assim, carismática e que realizou, e inclusive fundou muita coisa importante na Rede Mais, a propósito até da estrutura do centro de distribuição, que é um filho de Ricardo, né? E hoje eu conduzo todos esses processos e tenho que estar muito atento, até porque, como eu falei, é um processo muito dinâmico, muita coisa moderna, principalmente na área da tecnologia, e a gente tem que estar muito ligado, mas a gente estava aqui em um momento falando de amor, né? E quando a gente faz as coisas com amor, ela ganha uma visão diferente. Então eu considero a rede, até porque fui fundador da rede, fui associado e hoje, como executivo, eu cuido dela como se fosse um filho meu. Então, vou aproveitar esse momento para perguntar qual a importância da Rede Mais para o senhor. Bom, eu acho que eu já até respondi, né? Porque sempre que eu saio de casa para a Rede Mais, eu saio motivado. E até prego muito isso com o nosso time, né? A gente tem a alegria, a Rede Mais proporciona esse ambiente. Você não sai de casa com aquele sentimento de que você vai sofrer, não. Você vai prolongar aquele momento seu de família dentro de uma outra família que é a rede, e a gente passa a maior parte do tempo lá. Então eu diria que cada ponto que a gente alcança, cada loja nova que a gente abre, cada loja que a gente reforma e que transforma numa coisa melhor, cada crescimento, cada reconhecimento que tem vindo muito por parte dos nossos parceiros fornecedores, como uma rede importante, cada colaborador que a gente contrata e aumenta o nosso bloco, o nosso time, é motivo de muita alegria, de muita satisfação. E isso não sou eu, né? Isso é fruto do trabalho de todos nós juntos. Então, todo mundo tem uma tarefa, tem uma importância, por mais que ela seja simples, mas é uma colaboração para construir essa estrutura que a gente construiu hoje. Então, hoje me orgulha muito dizer eu faço parte da Rede Mais e a gente vê perspectivas muito positivas. A gente só, no nosso convívio interno com o associado, só vê a estrutura crescendo mais, mas crescendo de forma muito organizada, sem precipitação, fazendo a coisa certa, na hora certa, para que a gente possa realmente cada vez mais consolidar essa imagem da rede como uma empresa potiguar, uma empresa de pessoas genuinamente daqui, que constrói um movimento de riqueza para todos, geração de emprego direto, geração de emprego indireto, pagamento de impostos, enfim, apoio institucional para o esporte, como sabemos, né? Há 2 anos que nós patrocinamos ABC e América, que esse ano tiveram muito êxito nas campanhas, mas tem lá um recurso da Rede Mais investido. Patrocinamos alguma coisa do esporte amador também. Enfim, é um esforço que se traduz, se transforma numa melhoria contínua para o Potiguar. E a Rede Mais, ela é uma referência, né? Hoje a gente recebe várias empresas que vêm a Natal, vêm ao Rio Grande do Norte para conhecer o nosso modelo de gestão da Rede Mais. Eu acho que isso é fruto do trabalho dos associados, do CEO enquanto diretor executivo, dos gestores de cada departamento, da equipe no geral. Enfim, então parabéns, seu Eugênio, muito obrigado pela sua participação no programa. Estou muito feliz, tá, em conhecer um pouquinho mais da sua história, e eu gostaria que o senhor desse uma mensagem aí para a nossa audiência. Bom, primeiro, a Rede Mais é pioneira nesse formato de associativismo no Rio Grande do Norte, e ela foi inspiração para todas as outras redes associativas que estão aqui hoje operando também. E como você bem falou, a gente recebe pessoas de várias regiões do Brasil, aqui da região Nordeste, da região Norte, já recebemos, querendo conhecer um pouco da nossa experiência, e a gente é muito aberto e fica muito feliz de poder compartilhar a nossa experiência, porque é um fortalecimento
do pequeno supermercadista que junto se torna forte. Então, assim, eu diria para quem nos assiste que é preciso essa resiliência, como você colocou, mas a palavra que é uma palavra muito comum, mas ela tem que ser exercida com muita verdade, que é união. Se o grupo for unido, se o grupo compartilhar a alegria do outro, eu costumo dizer que quando um associado anuncia, vou abrir uma nova loja, é motivo de festa para todos os outros. Ninguém fica aqui com ponta de inveja, não. Ao contrário, e a gente compartilha. Então, ser unido e compartilhar. Nós compartilhamos nossas alegrias e nossas tristezas. Nós dividimos aquilo que a gente aprende dia a dia. O lojista abre a loja para o outro e vê como é que ele está fazendo. Ele critica se ele perceber que está sendo tomada uma decisão que não é boa. Ele orienta para fazer a decisão mais certa, enfim. Esse compartilhamento gera cada dia mais a união e o fortalecimento da Rede Mais. Essa é a mensagem que eu deixaria para todos. Ok, seu Gênio, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço. E a caneca do programa é sua. Vou fazer coleção. Muito obrigado, pessoal. Nós valorizamos o seu desenvolvimento. Aqui no programa BH para você, vamos sempre trazer temas da área profissional. Não esqueça, siga as nossas redes sociais, comente, curta e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.